Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amados e amadas do Senhor, graças a Deus por essa oportunidade aqui, vindo do círculo de oração. Nosso círculo de oração é à noite, Igreja Assembleia de Deus, Eclésia. Estamos fazendo parte desse ministério que é uma bênção. Estamos cultuando e dando apoio ao nosso pastor Ademilton, sua esposa Fabiana. E está sendo uma bênção para nós. E hoje nossa dirigente Betânia me convidou para ministrar e falamos com um tema, né? Que é a mulher virtuosa guerreando pelo lar. Conforme Provérbio 31:10, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. E dentro desse tema, a mensagem foi de exortação e explicando ali algumas coisas que Deus quer, algumas leis de Deus que Deus exige para que a mulher ela possa guerrear em oração e Deus abençoá-la. E eu quero aqui compartilhar o que não compartilhei lá, não é? Porque o tempo foi corrido. Eu quero deixar aqui essa reflexão para que você mande para seus contatos, as irmãs, não é? Para quem é crente, aprender aqui, olha, na palavra de Deus. E quem não for crente, venha para Jesus para ter honra, porque o negócio está estreito. Provérbios capítulo 31 e o versículo 10. Abra sua Bíblia, compartilhe, chame os crentes, que Deus tem uma palavra para nós. Vou continuar aqui na live, a meditação lá do ciclo da oração. Provérbios 31, versículo 10. Diz a palavra do Senhor: mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor muito excede o de rubis. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor nesta live, que Deus venha falar conosco, em nome de Jesus. Ore comigo. Espírito Santo, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito da verdade, Consolador amado, amigo fiel e verdadeiro, advogado das nossas almas. Senhor, eu te agradeço por ter essa oportunidade de pregar, Senhor, nesta live e levar o teu povo e aqueles que ainda não são, meu Pai, para reflexão e entender, Senhor, o que tu queres. Fale conosco, perdoa nossos pecados, abra a porta da palavra, do entendimento. Glorifica o teu nome como único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem te enviaste. Salva almas, edifica a fé do teu povo. Nos ajude. Em nome do Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. Abra a porta da palavra, abre o nosso coração, pois ele está preparado para aprendermos e ouvir, meu Pai. Peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Texto bem conhecido, texto de campanha, de cruzada não, de congresso de mulheres. Texto bem famoso, Provérbio 31:10. E eu falei que era de Salomão, mas são palavras de Lemuel. E alguns entendem aqui que essa mulher virtuosa, ela é Batseba, a mãe de Salomão. E aqui fala da mulher exemplar. E aqui fala algumas características dela. Diz que o versículo 11, o coração de seu marido está nela confiado, vê que confiança o marido tem nela. E ela nenhuma fazenda faltará a ela, nenhuma riqueza. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as mãos. E como o navio mercante de longe traz seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece seus braços. Prova e vê que é boa sua mercadoria e sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mas mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é seu vestido. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra.
faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são seus vestidos, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Não é uma mulher preguiçosa. Levantam-se seus filhos, chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, porém tu a todas sobrepujas. Olha para isso. Enganosa é a graça, ou a formosura, ou a beleza e a vaidade, a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na nas portas suas obras. Isso é um reflexo da mulher virtuosa. E eu quero falar sobre isso aqui para você entender. Glorificado seja o nome do Senhor. Sobre a palavra virtude. Eu quero que você entenda sobre isso aqui. Ó. A mulher virtuosa é muito sério. A palavra Esher Rail. Esher é mulher. Rail é virtuosa. A mulher é virtuosa. É uma mulher cheia. Ela poderia ser chamada mulher cheia de fibra. Mulher valente. Mulher que guerreia. É a mulher prudente. Mulher de moral. Mulher de honra. Essa é a mulher virtuosa. Ela expressa uma boa conduta. Ela fala do que é correto. Ela é íntegra. Ela é honrada. Ela tem uma boa reputação. Isso é honra. Ela é fiel. Ela é direita. Ela é justa. Ela é honrada. Ela é leal. E essas são algumas qualidades da mulher virtuosa. Foi comemorado a irmã aqui no Instagram, eu estava vendo, e eu quero falar isso aqui. Eu queria até comentar na igreja, mas não deu, não tive tempo. Mas se abrir aqui sobre a primeira irmã que abriu o círculo de oração, não é? Onde muita gente não sabe, mas ela também foi uma mulher virtuosa. A internet aqui está ruim, está lenta. Eu compartilhei aqui o link, não é? Para poder abrir. Abriu. Albertina Bezerra Barreto, a mulher que circulou os céus com as suas orações e impactou as nações. Está na Assembleia de Valor. Olha. Está aqui. Tem uma nota, não é? Agradecendo a Deus pela vida dessa mulher, que foi uma mulher santa, zelosa de boas obras. E ela, sim, foi uma mulher virtuosa, porque a irmã Albertina, Albertina Barreto, Bezerra Barreto, eu vou ler aqui a nota. Ela atendeu ao chamado do Mestre Jesus e transformou as nações através do poder da oração. Uma crente fiel à sã doutrina e dedicada ao coral e à escola bíblica dominical na Assembleia de Deus em Pernambuco. Uma das maiores marcas das Assembleias de Deus no Brasil, comemorou 82 anos de fundação. Ou seja, o Círculo de Oração comemorou 82 anos. Foi em 6 de março de 1942, antes da independência de Israel, né, que foi em 48, que tudo começou, 1942, quando a irmã Albertina Bezerra Barreto, membro da Assembleia de Deus em Recife, em Pernambuco, convidou algumas crentes para ajudarem em oração na congregação do bairro de Casa Amarela, em favor de sua filha Zuleide, conhecida como Ledinha, que se encontrava enferma. A menina não andava nem falava e os médicos diziam que ela iria viver apenas 8 anos. 7 mulheres se prontificaram: Cecita Colasso, Malfara Bezerra, Maria do Carmo, Antônia Viegas, Ana de Souza,
Otávia Pessoa e Maria José. Durante a campanha de oração, houve uma profecia sobre a enfermidade de Zuleide. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória do meu nome. Fui eu quem gerou essa criança para que, por meio dela, fosse aberto este trabalho. Olha para isso, Deus usou a enfermidade para que abrisse aquele trabalho. Zuleide cresceu, andou e viveu 49 anos. Os médicos disseram que viveu o quê? 8 anos, né? A menina viveu 49 anos. O nome Círculo de Oração, segundo a fundadora Albertina Bezerra Barreto, foi inspirado no folheto que havia lido, cujo texto explicava que a oração era como um círculo nos céus. Quando estávamos orando, lembrei-me da mensagem e disse: vamos circular os céus com as nossas orações. Ela se lembrou do folheto. Reuniões de oração sobre a direção de mulheres nas Assembleias de Deus ocorrem provavelmente desde o dia 2 de junho de 1911, em Belém do Pará, quando as crentes batistas Celina Albuquerque e Maria de Nazaré, convictas da promessa bíblica do batismo no Espírito Santo, pregava pelos pioneiros Daniel Berg e Gunnar Vingre, decidiram se reunir na Rua Siqueira Mendes, 67, residência de Celina, e buscar o revestimento de poder para suas próprias vidas. Desde então, essas reuniões de oração não cessaram, porém tanto o nome Círculo de Oração como esse formato com o qual tradicionalmente o ciclo de oração acontece, com reuniões de 8 às 16 horas, 8 da manhã até as 16 horas, e uma vez por semana, surgiram em Recife. Isso continua, né? E aqui é muito interessante o comentário do pastor José Carlos. O pastor Zé Carlos, ele diz, que é o pastor presidente da Paraíba, né? Diz que logo o círculo de oração com mulheres, um dia na semana, normalmente das 8 até as 16 horas da tarde, passará a correr em todas as igrejas da capital e do interior do estado de Pernambuco e tornou-se um dos maiores trabalhos da história da Assembleia de Deus. Hoje, há quase 1000 círculos de oração só no Grande Recife, com reuniões de oração corridas e fervorosas. Também no pastorado de José Bezerra da Silva, à frente da Assembleia de Deus em Pernambuco, foi fundado o Círculo de Oração de Crianças, na mesma época do início do Círculo de Oração com mulheres. As reuniões do Círculo de Oração foram difundidas em todas as Assembleias de Deus no Brasil. Em 5 de março de 1961, o então líder da Assembleia de Deus em Belém do Pará, pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, seguindo o modelo pernambucano, determinou que as congregações dessem apoio ao trabalho de oração das mulheres em Belém e incluíssem na programação semanal da igreja. Tal decisão foi plenamente apoiada pelo ministério, e a partir de então, as mulheres passaram a se reunir nas igrejas e passaram a usar o nome Círculo de Oração. Quem diz amém? Então, Deus usa esta mulher virtuosa, Albertina Bezerra Barreto. 82 anos de círculo de oração, começando, claro, com a Igreja Assembleia de Deus, pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Vingre. Trouxeram o Pentecostes para o Brasil, e desde então, muitas igrejas pentecostais, que crê no poder de Deus, que Deus ainda opera milagres, desde então, começaram os círculos de orações. Claro que não tem só na Assembleia de Deus o campo Recife, o campo Abreu Lima, o campo Madureira, o campo Belém. Não. Todas as congregações pentecostais genuínas, cristãs, que estão salvas em Cristo, independente da placa, da denominação, aderiram ao círculo de oração. Lá onde a gente está fazendo parte, na Declésia, o círculo de oração é à noite, mas é um círculo de oração, circulando o céu pelas causas e guerreando em oração para que o Senhor Jesus tenha misericórdia e no poder do Espírito Santo Deus venha operar um milagre, algo sobrenatural, uma dificuldade, uma impossibilidade. Para Deus é possível, mas para nós é impossível. Então, clamando a Deus para algo ser revertido, ou tirar o diabo de cena, tirar a capetada de cena, ou seja lá o que for. Aqui, a irmã Albertina foi por conta da enfermidade da filha.
E Deus usou aquilo ali para abrir aquele trabalho. Veja, 82 anos celebrando. Dia 6 de março agora se comemorou. E eu louvo a Deus por fazer parte, não é, deste trabalho de oração que é tremendo. Deus abençoe todas as dirigentes, não só das assembleias, mas de igrejas batistas, todas as outras congregações fiéis à sã doutrina, que tem um trabalho de ciclo de oração, que não é fácil. Algumas começam até de 5 da manhã, o culto matutino, vão até as 4 horas da tarde, não é? A Páscoa vai até as 5. Outras começam de 9 da manhã até as 4, guerreando em oração. E Deus ali dá uma resposta, às vezes corrigindo erro de muitos ali, às vezes salvando, às vezes curando, e às vezes operando milagre no círculo de orações. E a gente vê que está tão sofrido, né? As irmãs ali, coitadas, pagam preço, mas não deixam de estar no círculo de oração. Oremos mais pelas dirigentes, não é? Quem pode ir para o círculo de oração, vá. Não fique em casa, glorificado seja Deus, vá. Porque além de você ser um ministro da palavra e tiver oportunidade, compartilha ali. Às vezes você é a resposta de Deus para a oração que as irmãs fizeram. Uma ministração que você deixar, um louvor que você exaltar a Deus, é uma resposta que Deus está dando. Então vamos orar cada vez mais para Deus ajudar. E encaixa lindamente na mulher de Provérbios 31:10, a mulher virtuosa. Então a virtude fala da honestidade. Então uma mulher honesta, uma mulher correta, uma mulher justa, uma mulher cheia de honra, uma mulher cheia de reputação. Quem achará essa moral, essa ação, esse comportamento honroso e exemplar vale mais do que rubis, as pedras preciosas, os rubis. Então imagina você, o rubi, ele é muito precioso. O rubi, ele é muito precioso. E a pedra de rubi, ela é vermelha. Olha aqui, ó. Quero mostrar aqui na live. Olha o rubi. Preste atenção. É bom na live aqui que a gente pode fazer muita coisa, né? De R$ 742,51. Cadê? Não. O valor de um rubi, uma peça similar entre 25 quilates, está por R$ 99,90. Isso aqui vai depender, né, do tamanho do rubi. Ainda tem um rubi real. Isso. Então vai depender aqui do rubi. É porque vai depender das gramas do rubi. Olha que interessante. Dependendo, o valor vai de 250 e poucos reais. Dependendo da grama e do peso do rubi. Então, essa pedra preciosa, essa pedra vermelha, ela tem um valor. E a conduta de uma mulher, ela vale mais do que essa peça. E quando você encontra uma mulher desvirtuosa, uma mulher desonesta, então ela pega o rubi, ela vende o rubi, fica com o valor, mas a conduta, e às vezes esse rubi é um fruto de desonestidade, é um roubo, ou ganhou de uma forma totalmente pervertida. Preste atenção como isso aqui é forte. Isso é impactante. Impactar a nossa mente. Dá uma chacoalhada. A mulher, a conduta dela, vale mais do que essa joia. Veja, e tem muitos que estão um pouco se lixando para uma conduta moral. E, como eu ministrei ali da parte do Espírito Santo para a igreja, eu quero deixar aqui também. Depois do pecado de Eva, todas as mulheres passaram a carregar a maldição. Todas, não vai escapar. Por ela comeu do fruto proibido e dar ouvidos à serpente. Deus disse que ia multiplicar as dores dela, está lá em Gênesis. E de lá para cá a mulher colheu muito sofrimento, desonra, colheu maldições. E no final foi a morte, não é? Mulheres se tornaram malignas, como Jezabel. Jezabel era uma mulher desvirtuosa, pois ela tinha a virtude dela era ali de Baal, de Azerá. Pois ela era uma mulher, uma rainha idólatra, e diante de Deus
ela foi totalmente hostilizada e condenada à morte. Era uma mentirosa, pois ela mandou matar Nabote no pretexto de tomar a vinha de Nabote. E ela teve uma filha, Atalia, que herdou a personalidade maligna, satânica, podre de Jezabel. E Atalia também foi morta, não é? Foi assassinada. A Bíblia chama também Herodias, junto com Salomé, que pediu a cabeça de João Batista na bandeja, pois ela vivia em adultério com Herodes, que era irmão do seu marido Filipe. Veja, e ela mandou matar João Batista e quis a cabeça e usou a própria filha Salomé como uma cobaia que dançou no aniversário de Herodes e depois fez um pedido que Herodes disse: vou dar tudo que você quiser. E para ele não amarelar, não ficar por baixo dos ministros dele, Herodias atiçou a filha para pedir a cabeça de João Batista. Eu quero a cabeça de João. E Herodes temia, porque o povo considerava João como profeta. Mas, como prometeu, mandou prender João e decapitou. E trouxe na bandeja a cabeça de João. Mas era uma perversa. Claro, Deus permitiu, chegou o fim do ministério do servo do Senhor. Deus permitiu, mas era uma mulher desvirtuosa, uma mulher maligna, imoral, pervertida, corrompida, um instrumento do diabo. A Bíblia fala de outras que tiveram honra, como eu falei, a esposa de Noé, que creu na revelação de Deus. 120 anos Noé pregando sobre o dilúvio e aquela mulher ficou crente durante 120 anos e ali ela escapou do dilúvio. E as suas noras também creram e escaparam do dilúvio. Porém, o nome dela não está na Bíblia, mas ela sim, a gente pode titular ela como uma mulher de honra, de moral, de postura, de justiça, de retidão, de honestidade. Ela se tornou uma mulher virtuosa, porque ela creu, ela não abandonou Noé. Sem falar agora em contrapartida da mulher de Ló. Está vendo aqui, ó? Vendo você aqui, que a gente tem, né, que a gente tem mais tempo. Em contrapartida da mulher de Ló, quando Deus ouviu ali o clamor, em Gênesis 18, Abraão clamou, intercedeu pelo seu sobrinho Ló. Sodoma e Gomorra eram duas cidades pervertidas e Deus desceu para castigá-las. Quando ele sai, Ló, e a ordem dos anjos era não olhar para trás, quando ele sai, a mulher de Ló olha para trás. Esse olhar para trás dela não é questão só de olhar. Na vida da mulher de Ló, ela voltou para as cidades que estavam sendo destruídas. E ali, como foi destruída as cidades, ela também caiu em destruição. Então, literalmente, virou uma estátua. Ela voltou, ela recaiu, ela se arrependeu de ter ouvido a voz de Deus na boca dos anjos e voltou e acabou sendo destruída. Ela foi imprudente, desleal, rebelde à voz de Deus e acabou perecendo. Suas duas filhas, que embebedaram seu pai, elas foram imprudentes, foram desonrosas, embriagaram o pai e elas se deitaram. A primogênita e a caçula, e deram à luz a quem? A Moabe e Amon, primos ali de Abraão. Mas o que os amonitas e os moabitas fizeram na história de Israel foi terrível. Se rebeliaram, adoraram Moloque, adoraram também os ídolos pervertidos. Olha o resultado da perversidade da mulher de Ló e das filhas de Ló, que foram imprudentes, imorais, perversas. Olha o destino que elas deram para os seus filhos, que os filhos eram filhos e netos do próprio Ló. Imagine, tornaram inimigos ferrenhos de Israel. E Deus abateu muitos. Da descendência de Moabe, o filho de Ló, filho e neto de Ló, nasceu quem? Ruth. Ruth sendo moabita. Lá no texto de Deuteronômio, Deus ele dividiu as terras e entregou algumas terras para Amon e Moabe. Mas lá na frente, não sabemos como, Moabe e Amon se rebelaram contra o povo de Israel e se enveredaram para feitiçaria, para bruxaria. Balaque, o rei dos Moabitas, um dos governantes do povo de Moabe, contratou Balaão, lá em Números capítulo 20, 22, 23, 24, não é? Números. E Balaque era um bruxo e tentou amaldiçoar o povo de Deus na boca do profeta Balaão. E Deus converteu aquela maldição em bênção. A partir daí, Deus disse que nenhum dos descendentes de Amon e de Moabe entraria no arraial
do povo de Israel. Deus rejeitou. E na história de Ruth, que Elimeleque, junto com Noemi, saíram de Belém e foram para as terras de quem? De Moabe, onde Moabe estava debaixo da maldição de Deus. Nenhum deles poderia vir para o povo de Israel por causa da fome, nos dias dos juízes, não é? Diz Ruth, no livro de Ruth, houve uma fome e o povo foi para a família de Noemi, né? A família de Elimeleque, foi para as bandas de Moabe. Só poderia ter fome por conta da maldição de Deus por quebra dos mandamentos. Está lá em Deuteronômio 28, as maldições, né? Do versículo 15 em diante, Levítico 26. Então Deus usou a fome como castigo, que ele mesmo disse que ia mandar fome. E o povo de Judá com certeza estava em rebelião. E Elimeleque vai para a banda da onde? De Moabe, onde Deus já tinha reprovado. E lá seus filhos, Quilom e Malom, eles arrumaram os moabitas e casaram e moraram lá 10 anos. Morreu Elimeleque, morreu seus 2 filhos. E aí você sabe da história, vem Ruth e Orfa. Noemi manda elas ficarem na terra, porque agora sabe que em Jerusalém Deus está abençoando. Orfa volta, vai embora, e Ruth não vai embora. Moabita diz que o Deus de Noemi é o Deus dela. Onde ela for, Ruth vai, passa a morte separar. Teu Deus é meu Deus, teu povo é meu povo. E assim, Ruth ela se converte ao Deus de Noemi. Aqui a gente vê a graça de Deus se manifestando sobre uma mulher que estava debaixo de um juízo terrível de Deus. E ali encontra Boaz, né, capítulo 3 de Ruth, e Boaz diz que a fama de Ruth cresceu em toda a cidade de Belém. Ruth, capítulo 3, versículo 10 e 11. Disse-lhe: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor foi esta tua última beneficência que a primeira, pois não foste atrás de nenhum jovem, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa, que és mulher justa, que és mulher prudente, que és mulher séria, fiel, honrada, cheia de boas qualidades. Tu não és uma mulher difamada, tu não és uma mulher desvalorizada. Toda a cidade já sabe que tu és uma mulher reta, pois tu não olhaste nem para jovem rico ou pobre, tu não se vendeste, tu não tem uma má fama, porque tu vieste de Moabe, tu és uma estrangeira, toda a cidade sabe o que tu fizeste com a tua sogra, então tu és uma mulher virtuosa, tu és uma mulher exemplar. Olha que peso! Aleluia! E aqui ele se torna um remidor dela, e Ruth dá à luz, casa com Boaz, né? Gera Obed, Obed gera Jessé, Jessé Davi. Em Mateus capítulo 21, Ruth está na genealogia de Jesus. Raabe, que escondeu os espias. Raabe sendo a meretriz, Raabe foi justificada pela fé. E pela prudência dela, ela deixou de ser imprudente. E pela prudência de Raabe, Deus poupou a família dela, não é? Ela e a família, ali nos muros de Jericó, por conta da fé. E ela poupou os espias. Por conta disso, Deus guardou Raabe. E Raabe, lá em Mateus 21, entrou na genealogia de Jesus. E outra, Batseba, esposa de Urias, ela caiu na tentação de Satanás, ali com Davi, engravidou. Depois Davi mandou matar o soldado Urias, o marido dela. E na gravidez, Deus mata a criança. E depois disso, Deus perdoa o pecado dos dois, porque o adultério ali, na antiga aliança, era morte por apedrejamento. Deus poupa Davi, mas a espada ficou na vida dele, não é? E logo após vem Salomão e Batseba, lá em Mateus 21, Mateus capítulo 1, entrou na genealogia de Jesus, a mãe de Salomão. Olha as mulheres pecadoras. E Deus usou todas elas para que Jesus tivesse o sangue delas. Hein? Veja, de desvirtuosa, de imoral, passa a ter moral e virtude, honra. De desonrosas, passam para ser honrosas. Por quê? Por conta da fé em Deus. No Antigo Testamento, antes da lei, aqui vem a doutrina da justificação. Vem a justificação pela fé. Gênesis 15:6, creu Abraão no Senhor e isso foi imputado como justiça. Então era fé.
Logo após veio a lei, depois que Deus tira o povo do Egito, através de Moisés, Deus institui a lei no Sinai, e agora tinha que praticar. E muitos não praticaram, desobedeceram a Deus. Jesus teve que vir nascer, praticar e trazer a nova graça, a nova lei, a nova aliança para o povo. Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, tende paz com Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas muitas mulheres alcançaram a virtude porque creram no Deus santo, no Deus justo, no Deus fiel, no Deus onipotente, onisciente, onipresente, transcendente, preeminente, o Deus terrível, o Deus amoroso, o Deus perdoador, o Deus compassivo, o Deus eterno. Creram nele. Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e ele é galardoador daqueles que o buscam. Então tem que ter fé no Senhor. Então Deus aplicava a justificação do pecado, Deus torna inocente. Agora em Cristo somos justificados, porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Então quem crer nele recebe a justificação. E aqui, essa justificação em Romanos, no capítulo 5, ela é tremenda, viu? Hoje, para a mulher ser virtuosa, ela tem que estar na justificação de Deus. A palavra de kaioses, a palavra grega de kaioses, é o ato de Deus, Deus o Todo-Poderoso, declarar os homens livres da culpa e aceitáveis a Ele, e considerá-los justos. Por causa de Eva, a mulher ganhou maldição, desmoralização, desonra, condenada, reprovada, condenada ao inferno. Mas se ela creu no Cristo prometido ao povo de Israel, muitas alcançaram a salvação. Hoje Jesus veio, é o Cristo, ele veio, morreu, ressuscitou, foi para o céu e enviou o Espírito Santo. E todas agora que creem, elas recebem o quê? A justificação. Deus torna elas livres da culpa, porque Jesus que pagou esse preço. E Deus torna as mulheres aceitáveis para Deus. Você que é irmã que me assiste, abra a boquinha e dê um glória para o Senhor. Agora você recebe essa virtude do Senhor. Não é mais humana, porque Deus selou todos debaixo da desobediência. Deus selou todos debaixo dessa condenação para que a todos usar de misericórdia. Então, toda mulher que crê, ela se torna aceitável por Deus, porque é o próprio Deus, pelo sangue de Jesus, que justifica ela. Daí para frente, 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. Estar em Cristo é uma nova criatura, aceita por Deus, pode chegar na presença de Deus e é justificada pela fé em Cristo. E por essa fé em Jesus, Deus trata inocente e Deus concede essa honra que é de Cristo, essa moral que é de Cristo, essas boas qualidades que são de Cristo. Aleluia. Não é mais humana, porque o Espírito Santo vem e traz os frutos dele. Gálatas 5:22. O amor, a fé, a alegria, a bondade, a mansidão, benevolência, a benignidade, né, temperança. O Espírito Santo vai trazer agora as virtudes para esta mulher. Agora, mulher virtuosa, quem achará? Quem achará? Pois ela é pecadora. E sendo pecadora, era dominada pelo diabo. Não tem virtude. Não tem boa reputação. Por isso que eu falei no Antigo Testamento, algumas se sobressaíram porque creram e Deus perdoou os pecados e assim se tornaram justas, como a juíza Débora, que guerreou, e ali o capitão do rei Jabim, o rei dos cananeus, Sísera. Deus entregou Sísera na mão de Débora e Deus ali permitiu que esse Sísera fosse morto por uma mulher chamada Jael. E o marido de Jael, ele tinha paz com o capitão dos cananeus, Jabim. E Sísera pegou a estaca, pegou a marreta aí, cravou na cabeça. Jael, né, pegou e cravou na cabeça de Sísera. Também ali em 2 Samuel, capítulo 20, Sebá, eu ia até falar, né, mas não deu. Sebá se rebelou contra Davi.
Deixa eu só pegar aqui, segundo Samuel capítulo 20. Outra mulher que foi honrada. Ela é anônima, não tem o nome dela, mas olha o que ela fala. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 20. Olha que Deus pega um rebelde e entrega na mão de uma mulher. Olha para mim. Aqui foi a rebelião e a terceira divisão do reino contra Davi. Então se achou ali por acaso um homem de Belial, um homem do diabo, cujo nome era Seba, filho de Biquei, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte com Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um a sua tenda, ó Israel. Quero saber desse Davi, não interessa não, ninguém tem parte com ele não. Olha o rebelde, e foi Deus que levantou Davi. Então todos os homens de Israel separaram-se de Davi e seguiram quem? Seba, o rebelde. Espírito de insubordinação, espírito do diabo encheu o coração dessa terra seca aqui e dividiu muitos, assim que o diabo fez no céu, né? Dividiu muitos aqui, ó. Filho de Bicre, porém os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Então ficou aquela divisão. Muitos seguiram a Seba e outros ficaram com Davi. Chegando, pois, Davi à sua casa em Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres, aqui ele castigou as concubinas que se deitaram com Absalão. Mas disse mais o rei a Amasa: Convoca-me os homens de Judá para o terceiro dia, e tu apresenta-te aqui. E Amasa assim foi convocar os homens de Judá. Joabe, o rebelde Joabe, o capitão Davi, matou Amasa para não perder o posto, que Amasa seria o novo capitão, e Joabe covardemente matou Amasa. Versículo 14. Então Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel Bet-Maaca e a todos os beritas, e ajuntaram-se todos e também os seguiram. Então o diabo usou Seba e ele saiu corrompendo a mente de muitos, e muitos caíram nessa rebelião promovida por Seba. Então, para tirar Davi de cena, veja que o diabo não brinca, para tirar Davi de cena e colocar muita gente contra Davi. Vieram Joabe e os homens e o cercaram em Abel Bet-Maaca. Cercou Seba e levantaram uma tranqueira contra a cidade, de modo que já estava em frente do antemuro. Todo o povo que estava com Joabe batia contra o muro para o derrubar. Então, versículo 16, ó, uma mulher, diz o nome dela, uma mulher sábia, ela gritou de dentro da cidade: ouve, peço-vos que digais a Joabe, chega-te cá, para que eu fale contigo. Ele se aproximou dela e a mulher disse-lhe: Tu és Joabe? Respondeu ele: Sou. Ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva. Olha a mulher virtuosa, é humilde. Tua serva. Respondeu ele: Ouço. Então disse ela: Antigamente costumava-se dizer: Peça-se conselho em Abel, e assim o cumpriram. Sou uma das pacíficas das fiéis em Israel. E tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel. Ela não sabia o que estava acontecendo. Aleluia. Porque, pois, devorarias a herança do Senhor. Abel, Bet-Meaca, Joabe, era uma cidade de paz e muitos vinham para cá procurar conselho. Por que tu quer destruir? Ela não sabia do vucu-vucu que estava acontecendo nessa cidade. Então respondeu Joabe: longe de mim que eu faça tal coisa, que eu devore ou arruine. Não é bem assim. Mas um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só ele, e me retirarei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a cabeça dele pelo muro. Sabe por quê? Porque Abel, Bet-Meaca é lugar de paz, é lugar honrado, é lugar de gente virtuosa, não é lugar de traiçoeiro. Contra quem? O rei da cidade, o novo rei Davi. Joabe estava dizendo: ele é um rebelde. Ele é um rebelde, a gente só quer ele, que ele entrou aí. Aí ela disse o quê? Pois bem, ele não vai quebrar, meu Deus, ele não vai quebrar
o costume da gente. Ele não vai desfazer. Aqui está intacto. Nem ele, nem ninguém. Então, calma aí. Fica aí que a cabeça dele eu vou jogar pelo muro. Que palavra, hein? Hein? E a mulher, na sua sabedoria, olha aqui a virtude dela. Ela é uma mulher esperta, ela é uma bocó, uma bestalhada. Foi falar com todo o povo. Ela saiu divulgando. Tem um traíra do rei no nosso meio. Tem um rebelde. Fosse hoje, tem um filho do diabo no nosso meio. Tem um corrupto. E o capitão do rei está procurando. E ele estava tentando arrombar a porta. E eu perguntei por que vai destruir a cidade pacífica. Eu sou uma mulher, eu sou tua serva. E ele disse, não, tem um rebelde no nosso meio. Não é do nosso grupo, não é daqui. E, obviamente, que dava para perceber. E aonde eu estava intocado, escondido, ela saiu divulgando. Denunciou ele. E outra coisa, Deus não poupou, porque ele se levantou contra o ungido de Deus. Ele se levantou contra a autoridade de Deus. Davi representando Deus. Então, a rebelião foi terrível, foi contra o próprio Senhor. E cortaram a cabeça de Sebá. Acharam. Olha o decreto. A cabeça dele vai ser jogada pelo muro. Veja que Deus nem sequer podia aprender, ter jogado ele, entregar na mão de Joabe. E Joabe dava o destino. Mas não, ela mesmo disse, aqui não. Esse perverso não vai ficar não. E lançaram a cabeça pelo muro e lançaram a Joabe. Este tocou a buzina e se retiraram da cidade, cada um para sua tenda, e Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Contou a Davi. Ou seja, a rebelião tem corda curta. Deus não dá asa para a cobra voar. Ele se rebelou e não se arrependeu. Estava sentenciado à morte. Não é? Visto aqui que é uma rebelião contra o príncipe do seu povo. No Antigo Testamento a lei era severa. E Deus já tinha entregado ele à morte. Mas olha a atitude desta mulher anônima. Veja, ela teve uma atitude terrível. Então não pode ficar calado. Não pode aceitar, ser conivente com o erro. Claro, hoje em dia que você não vai decapitar ninguém, você não vai matar ninguém, porque Jesus não ensinou isso. Mas você vai chegar para um pecador rebelde. Você vai dizer para se arrepender. Porque Joabe é uma autoridade delegada por Davi. É uma autoridade civil. Imagina as autoridades civis do Brasil e do mundo. E você acoitar um estelionatário, acoitar um traficante. Hein? Você acoitar um homicida. Entende? Não, você vai o quê? Mandar se arrepender. Nem na sua casa entra. Nem na sua casa entra. Você não pode. Olha o que João diz, segundo a carta de João. Olha o que João diz aqui, ó. Se você fizer isso. Segundo a carta de João, só tem um capítulo. Versículo 9 até o 11. Tudo que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, nem tem Deus. Perdão, todo que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não recebais em casa, tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte em suas más obras. Não aceita o ensinamento de Cristo, que são as palavras de Deus, os mandamentos, você não deve nem saudar, nem receber na sua casa. Como isso é sério. Paulo também falando para a igreja de Corinto, 1 Coríntios 5. Olha como é sério, crente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis a alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebarrão, ou roubador. Com tal pessoa nem sequer comais. A mulher virtuosa está longe, porque ela é justa, ela está na justiça de Deus, ela está na qualidade de Deus, no caráter de Deus, pelo Espírito Santo. A mulher virtuosa, ela está fora disso. Então as irmãzinhas, ela não pode, se tiver no lugar desse, você falar é uma coisa,
mas você está ali conivente diante de Deus, você está indo para o inferno. Essas pessoas que não se arrependem, e você que está no meio de coloio, também é condenada por Deus, porque não produz o fruto do Espírito Santo, não tem o caráter do Espírito Santo. E naquele ambiente você não pode ficar. Você pode falar, evangelizar. Se a pessoa não quer, é o direito dela. Fé ou incredulidade, é o direito dela. Mas você não pode estar nesse meio. É estreito. O Senhor fala, sai do meio, né? E que receberei. Para a mulher virtuosa, segundo a carta aos Coríntios. Segundo a carta aos Coríntios, crente. Capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivo, como Deus disse. Neles habitarei, entre eles andarei. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mulher virtuosa, quem achará? Mulher convertida a Deus em Cristo Jesus, que anda nos preceitos, nos mandamentos do Senhor. Isso é muito sério. O Brasil, como eu falei, ele tem a conotação das mulheres vulgares. A mulher brasileira, ela é vulgar. Tá aí a prostituição, a fornicação, está a sensualidade, a lascívia, as obras da carne reinam. Então, a mulher é totalmente desvalorizada. A mulher ganha menos do que o homem em várias empresas, independente da profissão. O salário do homem é maior do que a da mulher. Nisso, você que é irmã, você que é mulher que me assiste, você tem que estar na prudência de Deus, sabendo que independente, ganha pouco, ganha muito, seu nome está no livro da vida. Isso é muito sério. Isso dentro da igreja, as irmãs têm que ter muito cuidado por conta da lascívia, da sensualidade. As irmãs que usam roupas decotadas, usam vestidos ou saias apertadas, marcando a lingerie, e chama a atenção de outros homens, até vai ser uma influenciadora da sensualidade. Você vê na internet algumas igrejas, as mulheres com roupas curtíssimas. É muito sério. Jesus disse que o homem que olhar para a mulher, no seu coração ele faz o que? Ele comete adultério. Veja como a prudência é mulher virtuosa. Quem achará? Preste atenção. Deus, ele olha o culto que a igreja está oferecendo. Eu já participei de festividade que as irmãs, a comissão, era minha saia. Uma lapa de salto. E eu perguntei, cadê o pastor dessa igreja? O pastor não viu isso não, é? Aí depois eu desculpo, o pastor todo troncho. Deixou a mulher, arrumou outra mulher, entrou em adultério. E o ex-marido dessa mulher que ele arrumou era um ex-presidiário, ligou da cadeia, dizendo que ia matar o pastor, ia matar a ex-mulher dele. Olha a esculhambação. A maioria das mulheres, tudo com roupa curta. Eu fui pregar na igreja em Vitória, e quando eu falei sobre isso, eu disse, não estica a roupa não, irmã, que a roupa não é borracha não. Cadê o pudor? Cadê o temor diante de Deus? Porque a mulher virtuosa, ela adora a Deus, ela se prostra, submete, ela teme, ela respeita o Deus vivo. E se respeita, ela treme, porque ela é pecadora. Ela sabe que com Deus não se brinca. Gálatas 6,7, não erreis, Deus não se deixa o escarnecer. Deus não se deixa ninguém zombar dele. E como é que se diz que está adorando? Como é que se diz que está louvando e submetendo a Deus? E vive na vida pregressa, na vida pecaminosa, na velha mulher. Isso aplica-se ao homem também, né? Mas o tema aqui é a mulher virtuosa. Mulher honrada, mulher séria. Mulher de oração, mulher de leitura da palavra, mulher de louvor, mulher de trabalhar para Deus. Quem achará? Pois o valor desta mulher, a qualidade que ela tem, vale mais do que rubis. Vale mais do que qualquer joia. A conduta desta mulher é muito preciosa. Ela não anda com vulgaridade. Parou aqui? Parou não. Ela não anda sendo vulgar. Isso é muito sério. Ela não anda com roupinha para atiçar os hormônios dos homens.
Ela não anda duelando se ela é mais bonita do que a outra irmã, se ela é mais desejada do que a outra. Não, ela é simples, porque a virtude aqui torna simples, humilde. Olha o que Paulo disse a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, não. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, depois eu vou voltar aqui para Timóteo. Versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Recordo-me da fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Olha o que Paulo está trazendo na referência. Recordo-me da fé, ó. A fé em Jesus, que a tua avó, a fé dela não era fingida, era mulher virtuosa. E a tua mãe era uma mulher virtuosa. E essa mesma fé que elas te ensinaram, Timóteo, habita em ti. Você entendeu? A avó preocupada com o neto que se converteu. E Paulo trazendo a mente e dizendo a Timóteo, olha a virtude de uma avó e de uma mãe. Ela passa a fé em Cristo para o seu neto, bisneto, tataraneto, seu filho, por aí vai. E Deus escolheu Timóteo para ser um jovem pastor. E logo quem? Discípulo de Paulo. Aleluia. Veja como é sério você ser virtuosa diante de Deus. A sua fé, depois que Deus lhe leva, ela vai acompanhar e vai seguir o coração do seu filho, do seu neto, bisneto, tataraneto. A avó Loide aqui, quantos glórias, aleluia, ela não dava para Jesus pelo ver um neto fiel. A mãe Eunice vê o seu filho com a mesma fé, não fingida, pois era virtuosa. Isso é muito sério, isso é muito sério. Aleluia. Quem quiser brincar, que brinque. Quem quiser ficar, que fique, irmão. Eu quero morar no céu. A mensagem de Deus está sendo dada. O tempo que Deus me dá de eu publicar está aqui, não é? Quem quer levar Jesus na brincadeira, que leve. Aleluia. Porque ele mesmo disse aqui em Apocalipse, ó, ele mesmo disse, ó, cada um cuida da sua salvação. Irmão. Ele disse aqui, ó, Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Quem é injusto, profano, quem gosta da maracutaia, do cambalacho, quem é parcial, quem é mentiroso, faça injustiça ainda. Continue com tudo isso. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, prudente, virtuoso, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. A mensagem está sendo dada, irmão. Quem crê, venha. Quem não crê, Jesus está dizendo que fique. Você gosta de mostrar com as coxinhas, a irmãzinha, né? Você gosta de mostrar seus decotinhos. Você não está nem aí, né? Você gosta de usar as suas legs. Você gosta de exibir seus corpíteos. Então que exiba. Ora, quem é santo, a irmã separada, irmão, que se separe. Isso é sério, é muito sério. 1 Timóteo 3,11, da mesma sorte quanto as mulheres convém que sejam honestas, não maldizentes. Maldizente aqui é diabolos. Não ser um diabo, uma caluniadora, uma mentirosa, uma trapaceira, uma traidora, uma covarde. Serem sóbrias e fiéis em todas as coisas. Capítulo 2, versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres em traje decente têm que se vestir decentemente. Minha esposa está aqui. E é para a mulher essa mensagem. Se veste decente, com prudência, se atavi, se arrume com pudor, com respeito, primeiramente a Deus, porque o corpo é templo do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que se entristece porque peca, mas se alegra quando honra. E modéstia, a mulher é simples, se veste com modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestes caras. Na igreja tem muitas mulheres que vai se emperiquitar todinha, e é o beiço cheio de batom, é a argola, parece um bambolê. Se preocupa mais com o cabelo no mega ré, na chapinha, na progressiva,
na sobrancelha de rena, se preocupam com muito mais a vaidade externa, não é? Do que com a virtude que Deus quer. E aí? Porque o recado não. O mandamento é se ataviar com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérola, mas ou vestes caras. Mas como é peculiar e particular as mulheres que fazem profissão de quê? De servir a Deus com boas obras. A irmã na igreja, para dar exemplo para as mulheres mundanas, elas que fazem profissão de fé, que diz que servem, aqui servir a Deus, você já sabe, né? É submissa a Deus, é escrava de Deus. Não tem direito próprio, mas se submetem a Deus pela fé em Jesus. Elas têm boas obras. Você pode ser feinha, irmão. Seu cabelo pode ser só em oração para amolecer. Você pode ter uma beleza, você não pode ter luxo. Mas tenha virtude. Tenha virtude, você não pode ter carro, nem bicicleta, nem carro de mão. Você não pode ter dinheiro, nem nada. Mas tenha virtude, ou seja, tenha honestidade, justiça, moral, exemplo. Vida no altar. Vida fiel diante de Deus. A mulher aprende em silêncio, aqui é outra questão. Com toda a sugestão, porque era para fazer diferença ali. Não vou entrar nesse método aqui. Cadê? Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ela, porém, será salva dando à luz, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação, a doutrina da santificação. Se ela permanecer pura, porque o Deus que ela serve é puro, na santificação, na pureza, se limpando de todos os maus pensamentos, todos os maus desejos que vêm do diabo, ela ela herdará a vida eterna. Veja como as coisas são estreitas. Veja. Oh, Jesus bendito. Capítulo 5, versículo 3 em diante. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade. Olha para aí. Aprendam a ser piedosas para com a própria família e recompensar seus pais. Porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, aqui é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas aqui vivem deleites, vivendo está morta. Que se diz viúva, mas vive aí nos banquetes, nas farras. Ordena, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Se a mulher não for virtuosa, ela é pior do que gente que está no mundo sem Jesus. Aí nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exerceu hospitalidade, se lavou os pés dos santos, humildade aqui, né? Se socorreu os aflitos, se seguiu toda boa obra. Você está pensando que é qualquer um, é? Hein? Gostaria de ter 1 hora de pregar ali no ciclo de oração. Se eu tivesse 1 hora, eu ia falar, porque eu tinha separado isso aqui para falar. Porque isso aqui é a doutrina, é o ensinamento que vai salvar as irmãs que estão na igreja. Em igreja geral. Em igreja geral. Que a palavra aqui não é só para uma congregação, é para a igreja do Senhor. Quem se converteu a Cristo. Hein? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Versículo 11. Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anular. Essa anulação aqui, a minha Bíblia fala algo tremendo. Por anular, a palavra é atetel, e traduzido como aniquilar, rejeitar, desprezar, levar a nada, anular, frustrar. Então essas levianas, essas mulheres levianas, elas são contra Cristo. E elas tentam anular. Depois elas querem se casar. Olha que bando de terra seca.
Tá nem aí para Jesus, vive de todo jeito, desmantelada. Aí Paulo está dizendo a Timóteo, nada disso aí. Não admita, não aceite, não considere, não honre as viúvas mais novas. São inexperientes. Porque quando se tornam levianas, imprudentes a Cristo, ou seja, desvirtuosas, desrespeitosas a Cristo, desonrosas a Cristo, contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem seu primeiro compromisso de fé. Elas mesmas se condenam. Além disto, também aprendem a andar ociosas de casa em casa. São vagabundas, vadias, preguiçosas. Não tem nada para fazer. Andam de casa em casa. Cuidado com essas mulheres que se dizem que estão na igreja e vai para tua casa, viu? Porque elas são vadias, vivem vagando. E não só ociosas, não só preguiçosas, mas também paroleiras, fuxiqueiras. Fuxiqueira, só vai para fuxicar, além de ser preguiçosas, não arruma casa, não cuida de ninguém, e são fuxiqueiras e curiosas. Olha para aí. E Paulo está dizendo aqui que elas já são condenadas. São preguiçosas, fofoqueiras, vadias e curiosas, falando o que não convém. A nossa irmã Diaconisa, ela falou que tinha, né, um grupo de irmãos que foi visitar, não foi do marido, foi que falou? Que não ficava. A própria irmã que fazia parte da igreja falava mal do próprio marido. Aí o marido foi e contou. Quando eu cheguei em casa, essa mulher não lava prato, não foi? Essa mulher não arruma casa. Essa mulher não tem comida pronta. Como é que eu vou? Essa mulher é todo um espírito imundo, mas estava dentro da igreja. Mas nem todos que estão dentro da igreja é de Cristo. Pau para toda a obra. Mas nem todos são de Cristo. E aí? Cuidado com essas pedras de tropeço. Versículo 14, 1 Timóteo 5,14. Quero, pois, que as que são novas se casem, gerem filhos, governem a casa e não dê ocasião ao adversário de maldizer. Não dê oportunidade para o diabo rir da cara, zombar. Veja como é sério o mundo espiritual, hein? Porque já algumas se desviaram ainda após Satanás. Se tornou filha do capiroto e o diabo levando todas elas para a condenação dele para o inferno. Isso é muito sério. Eu quero concluir. Mulher virtuosa, quem achará? A Bíblia fala de vários exemplos, como Maria, que se tornou a mãe de Jesus, se tornou justa e Deus honrou. Maria Madalena, que Jesus tirou 7 demônios, que foi a primeira a vê-lo ressuscitado. A Bíblia fala de Priscila em Romanos capítulo 16, Priscila e Áquila, que Priscila vem na frente, que Priscila se destacava mais, que receberam Paulo, receberam os irmãos, se tornaram o quê? Crentes, e eles deram a vida, né? Arriscaram a vida, Paulo diz, arriscaram a vida por Paulo. Tem Damares, tem Cláudia, as mulheres que serviram o ministério de Jesus, tem Lídia, em Atos 16, onde Deus abriu o coração de Lídia, e Lídia recebeu Paulo e os outros irmãos na casa dela, virou ali uma pequena congregação. Veja, tem Dorcas, onde Pedro foi lá usado por Deus, e Dorcas, que era uma crente fiel, faleceu, e Deus ali, através de Pedro, no nome de Jesus, ressuscitou aquela crente. Tem Maria, Marta, né, apesar dos pesares ali, mas eram prudentes, como se Jesus estivesse ali, o irmão não tinha morrido. Então, invocou quem? O próprio Senhor. Então, elas foram prudentes e viram o milagre de perto, na cara delas, não é? E assim vai discorrendo. Muitas mulheres que dão exemplo de fidelidade a Deus. Ana, em 1 Samuel, Penina, que era desonrosa, Penina que esculhambava, Penina que afrontava, Penina que humilhava e rebaixava Ana. Ana se mostrou virtuosa, mesmo sendo a esposa mais amada, mas ela foi virtuosa, ela foi honesta, foi justa, foi correta, ela buscou a Deus e Deus honrou Ana. E não deu só um filho, Deus deu 5, Ana teve 6. Eita que as porteiras se abrem, glória. Olha para aí. Então isso é muito sério,
sobre a mulher virtuosa, quem achará. E essa mulher do capítulo 31 aqui, veja que ela acorda cedo, não come o pão da preguiça, o marido elogia, as servas dela também ficam repletas, estagnadas assim, por ver a sua senhora assim, tão honesta. Os anciãos recebem o elogio que o marido dá. É uma mulher tampa. É uma mulher que todo homem deseja ter para a sua vida. É uma mulher guerreira, como Sara, que se converteu, não é? Depois de 25 anos, Sara recebeu a promessa do filho. Rebeca, que se converteu. Raquel, que se converteu depois, porque Raquel escondia os ídolos do pai, mas depois Deus abriu a madre e ela gerou José. E tantas outras mulheres que, se a gente fosse falar 2 horas, não dariam. Mas fica aí essa reflexão. Você pode pegar ela do começo. E que Deus tenha misericórdia das irmãs na igreja, das suas filhas. Que eu poderia citar muito texto aqui, muitos textos, inúmeros textos, que são 66 livros. Aqui vai dando pincelada em cada um, não é? Porque é uma reflexão e um alerta. Tem muitas imprudentes, muitas desvirtuosas, desonestas, muitas imorais estão indo para o inferno. E aqueles que vêm para Cristo, ou aceitam ou aceitam. Ou aceita o que Deus quer, ou fique no mundão. Que a Bíblia diz que melhor que não tivesse conhecido a justiça do que se conhecer e afastar. Pedro diz, né? É como um cão que come o próprio vômito. E a porca que depois tomou banho e voltou para o lamaçal. E Jesus diz em Mateus 12:43, que quando o Espírito sai, ele volta com 7 piores do que ele. E o último estado é pior do que o primeiro. Isso vale para qualquer um. E no sentido aqui da mulher, ela tem que ser prudente. Ela tem que, se ela for casada, ela tem que respeitar o seu marido, não é? Ela tem que ser honesta, ela tem que ser justa, ela tem que ser verdadeira. Ela não tem que aceitar cambalache de marido, de namorado, de noivo. Não tem. Eu citei algo que a gente viu ontem, uma jovem, aparentemente, né, com uma estética bacana, bonita, mas ela subiu na moto sem capacete, e o cara que eu não sei se foi namorado, marido, e ela subiu, eu disse à minha esposa, tá vendo aí? Ela é bonitinha por fora, mas a atitude dela, a ação dela, o comportamento dela foi corrupta. Porque se a lei do Código de Trânsito manda andar com capacete, por que ela andou sem capacete? Aí você cai no encanto de uma pessoa com a estética bonita, mas por dentro é podre. Lembra de Dalila? Dalila ganhou muito dinheiro para derrubar Sansão. E Sansão caiu nos encantos, e você sabe o fim de Sansão. Então, se você tem marido, a irmã, ele tem moto e anda sem capacete. Oxe, eu vejo inúmeros irmãos aí, ó, que vão para a igreja sem capacete, né? Até sem habilitação. Já vi irmãs indo para a igreja, o marido sem capacete, ela sentada de banda assim, de lado, ó, sem capacete e indo para o culto. E a gente ainda em trabalho, eu disse, olha para isso, isso vai para o culto, Deus vai receber o culto desse casal. Vai não, irmão. Vai não. Porque aquela irmã não é virtuosa e nem o marido é virtuoso. São desonestos. Erivaldo, estamos na graça de Deus. A graça não é de graça não, teve o sangue de Jesus. E essa mesma graça, que não foi de graça, ela leva para o inferno. Quer uma cajadada aí? Hebreus 12:15. Tende cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Muitos podem perder a graça por ranço, ressentimento, amargura, não é? Que é terrível. E também por quebrar a lei e ser desonesto. Porque você vai influenciar pessoas também, tá nem aí, ó. Quantas vezes eu vejo carros de pastores, de presbíteros, em cima de calçada? Para quem dirige, irmão daí tá aí, né? Irmão daí tem um carro. Nenhum veículo, moto, carro, caminhão, ônibus, pode ficar em calçada, pois calçada é via de pedestre. Está lá no Código de Trânsito. E quem faz isso são 5 pontos na carteira e 195 de multa. Aí você que é irmã, besteira, ninguém está vendo não. Primeiro que o Espírito Santo, Deus nem sequer habita, porque ele leva para a justiça. Isso não é paradoxo não é contraditório não.
Porque se o Espírito Santo habita, ele leva para a retidão e não para a maracutaia. A gente está aqui em casa, que a gente paga a conta de luz. Eu não posso chegar para um eletricista, cortar e a gente ficar aqui, ó, roubando energia da CELP. Desde que quiser roubar, vai para o inferno e tchau. Mas não pode. Se o marido, eu ia falar de Abigail na igreja, né? Mas Deus sabe de tudo. Se o marido é cambalacheiro, feito Nabal, e tem Abigail, não aceita o cambalacho do marido. E ele pode fazer errado o que for, mas se a mulher, aqui é a mulher virtuosa, quem está meditando, mas se ela é crente, ela não aceita. Se o marido é troncho, deixe ele. Cada um dará conta de si mesmo, e cada um será cobrado pelo seu próprio pecado diante de Deus. Veja como isso é sério, irmão. Isso é em risco, né? O glória, aleluia, teu feijão, teu arroz. Isso aqui é o risco da alma, a eternidade da alma. Que muitos fazem assim, ó, vista grossa, não tá nem aí. Essa mensagem aqui, não sei nem quantos vão assistir, irmãos. Mas a mensagem está gravada, não é? Para que venha um alerta a muitos. Mulheres com roupas imprudentes, com shortinhos, mini saias, decotes. Eu falei no começo, a mulher brasileira, ela é esculhambada. Não tem valor nenhum fora do Brasil. Eu falei para o nosso irmão Jefferson, né? Que eu conheço um casal que foi para Portugal e a mulher lá, a irmã que era dirigente do Circo de Oração aqui, ela foi morar lá. E ela é cabeleireira de manicure e pedicure. E lá ela arrumou um emprego. Uma cafetina, uma cafetona muito bonita. A irmã é branquinha, muito bonita. E atraiu os olhos da cafetina. E chamou ela para ser garota de programa lá em Portugal. Porque muitas mulheres que vão para Portugal, elas se prostituem. Quando elas não conseguem emprego, vai pagar como? Vai viver como lá? Então elas se prostituem para poder viver. E a cafetona dá lugar, dá isso, daquilo outro.